Bom, começar aqui o webinar então de jQuery. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou coordenador de projetos aqui da IV2. Falando um pouco de mim, eu tenho alguns anos de experiência aí na área de tecnologia, né? Exatamente 11 anos na área de tecnologia. Comecei na área de suporte técnico e infraestrutura, fiquei pouco tempo. E desde então venho na área de desenvolvimento. Já tive bastante contato com linguagens bem interessantes, como Angular, React, bancos de dados como Mongo. Já trabalhei um pouco com desenvolvimento mobile, com Meteor, Ionic. E hoje aqui assumi, né, o desafio de coordenação aqui da IV2. Então, e nesse tempo eu sempre trabalhei com jQuery. Em na maioria dos projetos que eu participei, o jQuery estava lá comigo, me ajudando e tal. Então eu queria mostrar para quem não sabe, né, essa apresentação é mais singela, não é um how to use ou um kickstart assim do jQuery para você aprender a programar, mas é mais para dar uma visão do que ele faz para você, certo? Do que ele pode te ajudar. E caso vocês gostem, quem não conheça, poder utilizar já e começar a estudar, certo? Óbvio que estarei aqui para ajudá-los também. Bom, vamos dar início aqui então. O que é o jQuery, cara? jQuery, ele é uma biblioteca baseada no JavaScript. Ou seja, nós vamos usar sintaxes do jQuery, porém, cada sintaxe que a gente usa, por trás da sintaxe existe um JavaScript rodando, certo? Por isso ele é uma biblioteca, que é criada, né? São várias funções, métodos e códigos já criados que já te ajudam, certo? Prontos para fazer determinadas coisas que levariam um tempo maior no JavaScript. O jQuery ele foi criado, cara, com a base de write less, do more, ou seja, escreva menos e faça mais. Com o JavaScript, muitas sintaxes e muitos métodos que a gente escreve, muitas funções que a gente cria, ficam gigantes por questões de sintaxe mesmo do JavaScript, né? Então o jQuery ele veio mais para isso mesmo. Ele veio para ajudar quem desenvolve em JavaScript a ter um pouco mais de controle e rapidez aí no seu desenvolvimento, né? Então ele é capaz ele também ajuda com a compatibilidade entre navegadores, né? Coisa que hoje em dia é muito importante aí, esse cross-browser aí, galera usando Firefox, usando Chrome, o IE, agora que na verdade é o Edge, né? Então ele ajuda bastante nisso também. Então esse é o jQuery. Alguns recursos que o jQuery disponibiliza, pessoal. Aqui eu citei poucos, certo? Tem mais, porém esses daqui é o que vamos ver hoje, né? Então a manipulação de elementos do HTML. O que seria isso, né? Você consegue manipular os elementos que você criou no seu HTML. Então, por exemplo, as tags P que você criar, set, o div, essas coisas você consegue manipulá-las, trocá-las de lugar, colocar propriedades, entre outras coisas. A manipulação do CSS, então com um jQuery você consegue atribuir styles para os seus tags. Então você consegue colocar, por exemplo, mudar a cor, mudar a fonte, tudo pelo jQuery também. Implementação de efeitos de animação mais práticos, né? Então ele já tem uma biblioteca de animações que você consegue usar. A animação hoje eu não vou falar muito, tá? Mas existe esse recurso dentro do jQuery. Então, por exemplo, slide de página, animações mesmo de aparições de elementos na tela, ou até mais animações mais complexas mesmo. Eventos. Então, um dos recursos mais utilizados do jQuery são os eventos e os métodos, né? Que são uma das bases aí para a utilização do jQuery.
Eu vou deixar para falar mais deles durante a apresentação, porque tem alguns exemplos aí, fica mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Bom, como que a gente usa o jQuery, cara? Como ele é uma biblioteca do JavaScript, o que a gente tem que fazer? Baixar o arquivo jQuery, tá o site aqui, o link. A gente baixa o arquivo de lá. Existem várias versões de jQuery, certo? Hoje nós estamos na 3.4.1, mas se vocês quiserem usar outras versões, também tem lá disponível para baixar. Então a gente pode baixar aqui o arquivo, você coloca lá dentro da sua pasta onde você está criando o seu site ou onde você precisa utilizá-lo, né? E você referencia ele no seu HTML, certo? Mais especificamente dentro da tag head. Ou, se não, você pode referenciá-lo no final, como alguns fazem, mas eu prefiro na tag head, porque ele já lê o jQuery, já fica mais fácil. Ou então você pode fazer da mesma forma, colocando no HTML com o CDN, né? Por exemplo, aqui tem o exemplo da Google, que ele já tem disponível o jQuery online para você, então você não precisa baixar o arquivo, você simplesmente coloca esse código e ele fica mais rápido a leitura, porque ele já está online. Certo? É fácil e rápido de instalar, sem problemas. Bom, como que a gente aplica o jQuery, então, na nossa codificação? Quando você está lá digitando o seu código JavaScript, para você invocar o jQuery, ele utiliza o cifrão, certo? O cifrão é o apelido que eles deram para o jQuery. Tanto que se você colocar jQuery no lugar do cifrão, ele também funciona, tá? Mas por questões mais práticas, para que seja mais rápido a invocação, né? Invocar o jQuery, eles deram um alias, né? Eles chamam de alias do cifrão. Então, para tudo que você for usar o jQuery, você tem que colocar o cifrão antes, para invocar qualquer evento, qualquer método, qualquer coisa, qualquer seletor, você tem que colocar o cifrão antes. Bom, vou falar um pouco de seletores. Os seletores do jQuery, eles são a base do jQuery, certo? Sem os seletores, poucas coisas são feitas. Então, aqui como exemplo, esse cifrão e div, aqui nós estamos selecionando, de fato, por isso o nome de seletor, nós estamos selecionando uma div, certo? E quando fazemos isso, nós temos todo o objeto div dentro de uma variável ou dentro de onde você colocá-lo, né? Onde você atribuiu. Então, com esse seletor, nós conseguimos pegar todas as propriedades daquele elemento que você deseja manipular e ele fica aqui para você mais fácil, mais prático para você. Aqui tem um modelo de outro seletor e esse seletor é baseado no ID do elemento, certo? Vou explicar isso mais para frente. Então, os seletores, eles são a base mesmo de jQuery. Sem os seletores, a gente não consegue fazer muita coisa, não. Aqui tem um pouco de exemplos dos seletores, né? Vou falar um pouco sobre cada um. O primeiro seletor, nós conseguimos selecionar todos os elementos da página, certo? Então, se você colocar aqui, se você utilizar esse seletor, você consegue pegar até os objetos que estão dentro da tag head, tá? Então, tudo que for um elemento do HTML, ele consegue pegar, tá? Aí ele vem todos aqui para você em forma de array. O segundo seletor é o seletor de ID. Então, quando você coloca um ID dentro de um elemento HTML, por exemplo, uma div, aí você denominou ela como div master, né? Que é a div que contém todo o seu código HTML. Aí você quer pegar ela e alterar o background dela, o background color dela. Aí você faz esse seletor aqui. Um adendo aqui, que os seletores, tanto de ID quanto de classe, eles são parecidos, eles são idênticos aos do CSS, tá? Então, o que você utilizar dentro do CSS para definir o que é os seletores no CSS, para quem já conhece, é o mesmo aqui que o jQuery usa. O terceiro é o seletor de classes. Então,
Da mesma forma que você pega o ID aqui, se você colocar uma classe e, por exemplo, pode ter mais de uma classe dentro de um elemento, então imaginando aqui que você tem a mesma div, que tenha o ID master, e dentro dessa div você coloca as classes, sei lá, background color white e width 100%, por exemplo. Você criou um CSS que deixa o width 100%. Se você quiser pegar ela tanto por uma quanto por outra, ou pelas duas classes que você colocou, você também consegue. No próximo seletor aqui, esse é bem interessante, que você consegue pegar todos dentro de um UL existem os LI, certo? Para quem conhece o HTML. Os LI geralmente é usado para fazer listas de opções ou listas para o HTML. Nesse seletor aqui, nós conseguimos pegar todos os elementos LI dentro de uma UL que não tenham a classe web, né? Então imagine lá que você tem 5 LIs e dentro deles, um deles tem essa classe aqui por questões necessárias. Então, quando você quiser pegar para modificar algumas coisas, aí você pega assim e não pega esse not. Com um not você não pega com a classe web, né? O próximo é sobre a UL. Então, aqui, com a UL é um elemento HTML, e o LI também é um elemento HTML. Com esse seletor, você consegue pegar, quando for o L, uma ULI, first, ou seja, você vai pegar a primeira LI daquele UL que você quer, certo? Esse é bem bacana também. Um próximo seletor aqui, ele é separado com vírgula. Por quê? Aqui você consegue pegar diferentes elementos. Então, desde aqui, nós estamos pegando apenas elementos parecidos, certo? Então, aqui eu peguei elementos de UL, são vários, porém, eles são da mesma classe ali. Aqui, nós já conseguimos pegar elementos, IDs, ou classes, né, por classes, diferentes. No exemplo aqui, eu estou pegando um P, né, que é um elemento do HTML de parágrafo, uma section, que é utilizada bastante para dividir um pouco o HTML sobre o que vai aparecer na tela, e um strong, que é o elemento HTML para deixar em negrito as coisas, tá? Então, quando eu faço essa seleção, eu consigo pegar esses três elementos do meu HTML. E desse jeito que está aqui, se o meu HTML tiver 5 elementos P, 2 elementos section e uns 10 elementos strong, ele vai pegar todos. Então ele vai trazer tudo que for P, tudo que for section e tudo que for strong. Ok? E por último aqui um seletor que eu achei bem interessante colocar, que é o document. Esse document, se você usar diferente deste, que é o asterisco, ele pega todo o documento. Então você tem todo o documento, né, para manipular aqui nesse seletor. Não é muito utilizado assim para manipulação no HTML, mas ele tem uma utilidade que eu vou explicar mais para frente. Bom, como eu falei, o jQuery é uma biblioteca e dentro dessa biblioteca existem métodos e funções e códigos já prontos. Aqui, ele diminui um pouco a sintaxe do JavaScript, certo? Com o JavaScript você consegue fazer isso também, essas coisas que estão aqui, porém com um pouco mais de código escrevendo, né? O primeiro método aqui que nós vamos ver é o val. O val, o que ele faz? Ele pega o valor que está dentro do value que você colocou em um elemento HTML. Isso é bastante usado em inputs, tá? Mas se você colocar ele dentro de um valor dentro de um outro elemento, ele consegue pegar também. Então o val serve para isso. E também ele serve para colocar o valor
nesse parâmetro dos elementos que você precisar. Então, por exemplo, se o input não tiver nada e você quiser colocar um valor, você utiliza o val e coloca o que você quer que aquele input tenha. Aí ele vai assumir aquele valor. O próximo aqui, lembrando que ele substitui o valor caso tenha algum valor dentro do input, tá? Ele não concatena. Então, se você usar esse comando, ele simplesmente vai substituir o dado que tem lá dentro. O próximo é o text. O que o text faz? Por exemplo, imagine que você tem um select e tem um option. Dentro da option, você tem geralmente uma propriedade value e dentro do elemento option você tem o seu texto, certo? Esse texto você consegue pegar por text, certo? Aí existe um seletor que vai pegar o option que está selecionado e tudo mais. Aí você utiliza esse método, invoca esse método text e você consegue pegar só o texto que está dentro do option e não o valor. Com o val você consegue pegar o valor desse option, certo? Lembrando que o text também substitui, ele consegue alterar o elemento, consegue alterar o texto desse option, por exemplo, porém ele substitui também, tá? Um próximo método bacana aqui é o append. O que o append faz? Hoje, por exemplo, imagine que você tem um site e você precisa colocar dentro desse site coisas que vão aparecer no meio de alguma ação que o usuário possa estar fazendo. Então, só que daí você precisa colocar um HTML dentro, para que esse HTML funcione da forma correta. Então, o append serve para isso. Aqui no comando abaixo, nós estamos colocando um append, um strong dentro de um p. Então, por exemplo, você tem um parágrafo com um monte de texto. Aí você quer colocar um HTML extra, que é o título, sei lá, um início ou uma parte do texto em negrito. Então, o append, ele coloca sempre no final da tag. Então, quando fechar o P, antes de fechar o P, ele adiciona aqui esse texto, certo? Com o strong. Então, aqui eu estou colocando um elemento HTML dentro de um P. Beleza? O mesmo funciona para o prepend. Só que a única diferença do prepend é que, na verdade, ele coloca no começo da tag. Então, você abriu a tag P, por exemplo, e aqui no jQuery você invocou o prepend, então, para colocar o mesmo strong. Então, ele vai colocar logo no início do seu parágrafo. Aí ele vai colocar a tag strong aqui. Beleza? Esses são alguns métodos, tá? Existem muito mais, mas esses são os que são mais utilizados aí. Bom, vamos passar um pouco aqui para os efeitos. Aqui temos alguns efeitos de animação, certo? Não temos os outros efeitos mais complexos aqui, porém esses três aqui são bastante úteis aí no dia a dia. O primeiro é o hide. Como o nome já fala, ele esconde um elemento HTML que você precisa. Então, por exemplo, você clica num botão e esse botão precisa que seja escondido algum elemento dentro do seu HTML. Então, você invoca um seletor. Então, você seleciona o elemento que você quer que seja escondido e chama o hide, né, o efeito hide. Ele simplesmente vai colocar um style display block, certo? Display none, desculpa, no elemento e vai apagá-lo, sem problemas. No segundo exemplo que eu coloquei aqui, você coloca em milissegundos. Então, quando você invoca o hide aqui, em milissegundos ele vai demorar esses milissegundos para apagar, para tirar o elemento da tela. Dá para fazer essa opção também. Do contrário, a gente tem o show. Então, se o seu elemento estiver apagado no HTML, se ele estiver escondido, aqui a gente coloca o show e ele sim coloca o style display block direto para você no elemento. Então, ele vai fazer o seu elemento exibir de novo na tela. É o mesmo conceito do hide, para quando você precisar clicar no botão e apagar ou exibir alguma coisa dentro do seu site, tá?
O toggle, ele já é diferente. O que ele faz? Ele inverte para você. Se você, por exemplo, precisa que um elemento do seu HTML, ele, quando estiver apagado, quando estiver escondido, seja exibido, e quando estiver exibindo, ele seja escondido. Então, o toggle, ele verifica o estado do seu elemento e inverte o estado dele. Então, se ele estiver exibindo, ele vai ser apagado. Se ele estiver apagado, ele exibe. Certo? Eu vou demonstrar um pouco isso no lab depois. Bom, falar um pouco de eventos aqui também. A base da programação lógica do JavaScript, do jQuery, desculpa, são os eventos. Então, com os eventos, nós conseguimos executar funções dependendo da ação do usuário. Então, por exemplo, aqui no Ready, eu coloquei em primeiro porque ela funciona em execução máxima com o document, né, o seletor document. O Ready, o que ele vai fazer? Ele vai executar uma função após o documento inteiro estar carregado no seu navegador. Então, quando ele já leu todas as tags, todas as referências e todos os códigos que você colocou, ele vai rodar essa função aqui para você. E nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vai rodar um alerta. Então, a página carregou, terminou de carregar todos os elementos do seu HTML, ele roda esse alerta. O clique, ele atribui um evento para um elemento do seu HTML. Então, por exemplo, hoje, o único elemento que tem o clique intrínseco é o button, certo? Mas se você quiser colocar, por exemplo, um seletor aqui, imagine que isso aqui é uma div, né, que tem um espaço que dê para você clicar, e você adiciona para ela um clique. Toda vez que você clicar nessa div, ele vai fazer esse alerta aqui para você, certo? Então, o clique, ele adiciona uma função para a ação clique do usuário. O mesmo funciona para o change. Então, com o change, quando você alterar o estado daquele elemento, ele vai rodar uma função para você. Eu uso bastante isso em elementos de select, que você vive alterando as opções ali, e cada opção pode fazer alguma coisa, certo? Então, o change também executa um evento quando é feita uma alteração no elemento. Bom, aqui eu já expliquei a funcionalidade de jQuery e algumas coisas que vocês têm para poder já utilizá-lo, certo? E para quem não usa, facilitar a vida de vocês na hora da codificação, certo? Eu preparei aqui um HTML com alguns testes que a gente pode fazer. Então, a gente vai fazer aqui. Bom, aqui está o HTML que eu criei. Tem alguns elementos aqui já colocados, certo? Só vou abrir aqui então o código. Então, o primeiro teste que eu gostaria de fazer já é sobre o Ready, certo? Aqui ele já está colocado. Então, quando o meu elemento tiver terminado, o meu documento tiver terminado de ler, ele vai exibir esse alerta. Quando eu abrir da primeira vez, ele não exibiu. Então, agora, ele exibe o alerta, certo? Essa é a função do Ready. Para que mais ele serve? Quando você precisa exatamente pegar um elemento do HTML durante o carregamento, após o carregamento e tenha certeza que ele esteja lá, por exemplo, você precisa trocar o estado dele, então você coloca dentro da função Ready, porque aí você vai ter certeza que o elemento já está carregado com todas as suas propriedades, certo? Esse é o Ready.
Aqui vou demonstrar o toggle. O toggle é legal que ele vai inverter entre a visualização e a não visualização do elemento. Salvar aqui. Então o botão toggle aqui, ele está, o que ele vai fazer? Ele vai, todos os P's que eu tenho dentro do meu HTML, ele vai inverter o estado dele. Então eu tenho esses dois P's aqui. Só um minuto. Vamos lá. Ele apaga, ele esconde ou exibe aqui para mim os meus P's. Certo? Reparem que todos eles eu estou usando seletores, tá? Aqui não, porque aqui é um evento do alert, certo? Mas aqui, por exemplo, eu usei o seletor que seja um elemento que tenha a classe button. Então, como vocês viram que na primeira vez não funcionou, é porque a classe button não estava dentro do meu elemento que eu queria que ele estivesse. Reparem outra coisa, que esse evento eu estou chamando dentro do document ready. Por quê? Porque aqui eu tenho certeza que eu vou colocar o clique dentro do botão que já foi carregado no meu documento. Se eu colocasse ele fora, que também dá para ele ler fora do document ready, ele poderia funcionar, mas eu não teria a certeza de que o meu botão estaria ali. Aqui, para demonstrar para vocês que o elemento clique também funciona em outros elementos, tá? Então, no meu P, embaixo do Hello World, se eu clicar nele, é para ele exibir um alerta. Viu? Então, mesmo clicando num P, que é só um elemento para exibição de texto, eu consigo fazer um evento dentro dele. Então, se por acaso, por algum motivo, vocês precisarem de qualquer outro elemento seja clicado e seja feita alguma ação, não só um alert, né? Ele pode chamar uma função, pode apagar alguma coisa, ele vai fazer a execução disso. Também, reparem que ele está dentro do document ready, certo? Um outro exemplo que eu tenho aqui é do change. Aqui ele vai exibir um alerta toda vez que eu alterar, então, o estado do meu select, né? Eu coloquei aqui um select. Então, por exemplo, aqui, F5. Esse aqui é o meu select, ele está já selecionado como primeira opção. Selecionamos a terceira, ele dá o alert. Antes de ele alterar o estado de fato do elemento, ele já roda aqui para mim, né, a minha função ou o que eu precisar. Aí depois, então, que ele altera o estado. Legal, né? Aqui também, um exemplo do clique. Só que aqui dentro de uma imagem, tá? Então nós temos a imagem aqui do jQuery. Se eu colocar, ele dá toggle em todos os elementos P, né? Estou selecionando o elemento P aqui e estou dando um toggle. Então ele exibe ou esconde esses elementos. Beleza? Esses são alguns dos eventos
tá? Que eu mostrei para vocês lá na apresentação. Aqui tem uns exemplos de seletores também. Então aqui temos o exemplo do append. Então dentro de todos os P's, aqui eu estou no console, então eu estou selecionando, eu quero que todos os meus P's, todos os elementos P's que tenho no meu HTML, sejam inseridos no final, né, no append, uma tag strong escrito texto em negrito. Eu dou um enter aqui. E agora tem aqui, ó, texto em negrito. Certo? Se eu der F5 eles somem. Isso funciona também para o prepend. Se eu colocar aqui, então eu estou selecionando aqui, eu já fiz diferente, tá? Aqui, esse seletor, como ele funciona? Ele funciona como hierarquia, tá? Então, todos os P's que eu tiver dentro da tag select, eu vou dar um prepend com um elemento strong escrito texto em negrito. Rodei aqui. O único elemento P que eu tenho dentro de uma section é esse daqui. Então ele adicionou logo no início o texto que eu queria. Aí, mostrando o HTML para vocês. Section P. Beleza? Vamos para um próximo aqui, ver se é legal. Aqui foi um dos exemplos que eu passei para vocês lá como ideia, né? Eu tenho aqui o meu select, com todas as opções deles aqui. E no meu HTML, esse select, ele tem duas formas. Ele tem o value, que é 1, e o texto dele, que é a primeira opção. Nesse exemplo, eu estou pegando, dentro do meu select, a opção que está selecionada e eu quero o texto dela. Terceira opção, se a gente vier aqui, terceira opção, a gente traz o texto dela. E de outra forma, se a gente colocar o value aqui, ele traz o 3, que é o valor que eu coloquei no HTML aqui. Tá vendo? Dentro da propriedade value. E por último aqui, foi um dos exemplos que eu dei também. Aqui nós temos uma lista, né, de itens aqui, feitos com UL e LIs. Vou mostrar o HTML para vocês. Aqui. Apenas uma delas tem a classe web, né, certo? Se nós jogarmos aqui o LI, eu quero todos os LIs que não tenham a classe web, né? Aqui ele me traz como em forma de array todos os objetos que não têm a classe web, né? Certo? Então aqui nós temos 4 itens, aqui nós temos 5 itens. De outra forma, a gente pode tirar isso daqui e trazer todos os LIs para vocês verem, para a gente comparar. Então, no seletor de cima, temos 4. E nesse seletor que pegamos todos os LIs, temos a classe aqui, web, né? Tá vendo? Temos 5 elementos. E tem também o first, né? Aí. Então aqui, com esse seletor, eu estou pegando tudo que tem dentro do meu UL
e que seja LI, mas eu só quero o primeiro, certo? Então aqui ele só me trouxe o primeiro elemento dentro do UL, que é o item 1, né? Se a gente ver aqui no HTML, é esse daqui, o item 1. Beleza, pessoal? Então, queria agradecer aí o tempo de todos.